Senhor presidente, nobres pares, público presente e a todos que nos assistem e nos ouvem, bom dia. Ainda continuando com relação ao IPTU, que semanalmente eu tenho falado alguma coisa, é importante destacar aqui que os partidos, através dos seus presidentes, Antônio de Lima Fernandes, do PSD, Carlos Amagai, dos Democratas, José Carlos Guedes, do PSB, Fernando Ramos, Fernanda Ótica, do PSC, e mais os vereadores Valmir, do Parque Meia Lua, e Edgar Sasaki, nós protocolamos uma ação popular junto ao Ministério Público. O protocolo é o número 1002983-64-2014. Então, nós entramos, através dos nossos presidentes e também dos vereadores, com essa ação popular, justamente porque os partidos não podiam estar entrando. Então, fica esse registro aqui. E semana que vem eu devo estar falando um pouquinho mais sobre essa questão. Um outro assunto que me traz aqui é com relação à transposição das bacias do Rio Paraíba. Eu falo para vocês o seguinte: infelizmente eu vejo que essa questão da transposição está se tornando uma coisa mais política. Eu falo o seguinte: eu também sou contrário à transposição, mas a gente não pode partir por uma questão política. Isso prejudica muito essa situação. Então, ao meu ver, deveremos sim se preocupar com a questão da transposição, sim, mas não da maneira como estou vendo. E outra, se for falar uma questão mais política, eu não tenho falado sobre isso aí, porque a questão da falta de água em São Paulo, eu falo para vocês, é um problema de falta de chuva. O ano passado, final do ano passado, e também o começo desse ano, nós notamos uma falta muito grande de chuvas. Talvez tenha sido a maior seca dos últimos 80 anos. Isso tem levado a realmente abaixar muito o nível da represa lá do Cantareira. Mas eu falo para vocês, o problema não é somente lá. Nós temos problemas em Jacareí também. E não é por causa disso que eu vou culpar o seu prefeito. Eu falo para vocês, muitos bairros aqui de Jacareí, onde não são atendidos pelo SAI, são hoje atendidos por caminhões-pipas. Por quê? Secaram as nascentes, o poço secou também. Eu falo para vocês, vou culpar o prefeito por causa disso aí? Não. Porque isso é um problema climático, falta de chuva somente. Eu tenho a certeza de que, começando aquele período de chuva, que normalmente começa nos meses de setembro, outubro, até os meses de fevereiro, março, eu tenho a certeza de que esses moradores aqui de Jacareí também terão água em seus poços. E também tenho certeza que as nascentes também voltará a ter água. Esse assunto é um assunto que, para mim, está se tornando um assunto mais político com relação à transposição do rio.
O outro assunto que me traz aqui, que eu acho de extrema importância, que eu vejo que é uma outra questão, aliás, é uma contribuição para o nosso meio ambiente. A utilização de bicicletas. A utilização de bicicleta reduz muito a questão da poluição e também da questão do barulho e também da questão do trânsito em si também. Eu vejo que, para você ter um sistema que realmente funcione, do uso de bicicletas, há necessidade de termos ciclovias, ciclofaixas. Muitos aqui dos vereadores sempre estão falando sobre esse assunto. Mas uma coisa que me preocupa é que esses mesmos usuários de bicicleta não têm como utilizar muitas vezes, porque a municipalidade ela não dá condição para o uso desses veículos. Então, eu falo para vocês, deveria-se ter bicicletários aqui em Jacareí. Eu já falei em sessões anteriores, mas eu volto novamente a estar repetindo essa situação no caso. Nós temos necessidade de termos aí bicicletários. Eu vou mostrar uma foto aqui, gostaria que a técnica focalizasse. É uma situação ali no mercado, em frente do mercado municipal. Olha a quantidade de bicicletas estacionadas ali, aliás, amarradas na grade do mercado municipal. Então, há uma necessidade urgente de termos aí, obrigado, de termos aí um bicicletário ali na região do mercado e também, por que não, próximo aos nossos parques, para que realmente os nossos usuários dos parques ali possam também utilizar as bicicletas quando estão se destinando àquela região, no caso. Um outro assunto, eu já falei aqui, estarei repetindo novamente, com relação ao trânsito. Nós temos várias faixas de pedestres apagadas. Eu vejo que é uma situação muito ruim. Uma outra situação, eu vejo que há uma necessidade de estar orientando melhor os nossos agentes de trânsito. Porque os agentes de trânsito, eu vejo que também está faltando um pouquinho de instrução, de uma orientação, aliás. Por quê? Eu vejo muitas vezes o agente de trânsito presente, aliás, próximo a essas faixas, mas o cidadão continua ainda atravessando, não na faixa, ela atravessa na rua. Por que razão esses agentes não orientam a população? Eu acho que era interessante os agentes de trânsito abordarem esse cidadão que está atravessando, dizendo que é perigoso. Tá? Então, isso eu acho que seria muito útil à nossa população, no caso. Então, estou pedindo aqui à Secretaria de Infraestrutura, ao Departamento, só para concluir, ao Departamento de Trânsito, que comece a orientar melhor os seus agentes para que o cidadão não sofra nenhum tipo de acidente. Porque na cabeça desse cidadão, muitas vezes, ele pode atravessar em qualquer lugar, e não é bem assim. Tem que ser na faixa de pedestre. Tanto é que se chama faixa cidadã, o programa no caso. Muito obrigado e volto mais tarde na hora da liderança.